Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e a defesa do Jair Messias Bolsonaro recebeu uma notícia muito ruim ontem, tá? O que aconteceu, Carlito? A defesa do Bolsonaro está tentando revogar a prisão domiciliar do Jair Messias Bolsonaro. A alegação é que, como algumas denúncias que foram feitas ali, que só denunciaram o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, não se aplicaram ao Jair Messias Bolsonaro, que não caberia, por exemplo, a manutenção da sua prisão domiciliar. E a gente já sabe que a prisão domiciliar está sendo mantida por vários outros motivos e não meramente este. Além disso, se alegou que a situação de saúde do Bolsonaro está muito debilitada. Segundo a defesa do Bolsonaro, ele precisa inclusive que se inclua mais uma pessoa na equipe ali de tratamento dele, porque a situação dele só piora. E aqui eu quero trazer para vocês alguns pontos importantes da nossa discussão política, que é o quê, Carlito? O Bolsonaro, meu amigo e minha amiga, está tentando fazer com que ele cumpra a sua pena na chamada prisão domiciliar. Por que, Carlito, que você está afirmando isso neste momento? Por um motivo bem simples. Jair Messias Bolsonaro tem uma condição de saúde debilitada, como a gente tem acompanhado aí, porém, esta condição de saúde debilitada não é grave do nível ou do tanto que eles tentam vender. Então, o que é que ele está tentando fazer, Carlito? Ele está tentando vender a ideia de que a situação de saúde dele é mais grave do que realmente é, para que ele consiga converter a sua prisão de regime fechado para o regime domiciliar. Por quê? A Lei de Execução Penal no Brasil, que é a LEP, lá no seu artigo 117, fala sobre as condições, por exemplo, para que um preso consiga converter a sua prisão do regime fechado para o regime domiciliar. Lá não fala especificamente sobre regime fechado, lá fala sobre regime aberto, mas como a justiça já entendeu em vários outros casos, inclusive que se tem, por exemplo, condenação para o regime semiaberto ou condenação para o regime fechado, que se pode converter em alguns casos a prisão para o regime domiciliar, o Bolsonaro está tentando ali, de alguma maneira, se enquadrar nos critérios técnicos para que tenha a sua prisão, que lembrem vocês, lá quando o ministro Alexandre de Moraes, no mês passado, leu a sentença condenatória do Jair Messias Bolsonaro de 27 anos e 3 meses, ele deixou claro que o cumprimento da pena começaria inicialmente no chamado regime fechado, ou seja, no chilindró. E é o que a defesa do Bolsonaro está tentando fazer? Está tentando vender a ideia de que ele tem um problema de saúde muito grave e que por conta disso ele não conseguiria cumprir a pena no regime fechado. E por que eles estão tentando fazer isso? Lá no artigo 117 da Lei de Execução Penal, a LEP, diz que as condicionantes para se converter ali a prisão em prisão domiciliar, no inciso 1º fala sobre o condenado ser maior de 70 anos, o Bolsonaro preenche esse critério, e no inciso 2º fala que o condenado deve ser acometido ou deve estar sendo acometido de uma doença grave. A doença do soluço do Bolsonaro não aparenta ser grave. E por que eu digo para vocês que não aparenta ser grave? A não ser que ele revele que ele tem um câncer no esôfago, que ele tem um câncer no intestino, que ele tem um câncer no estômago, que seja algo, sei lá, muito grave. O que ele tem neste momento não é motivo para se ter uma decretação da substituição da pena no regime fechado. Lembrem, nas próximas semanas deve abrir o que a gente chama de publicação da condenação transitada em julgado do Bolsonaro. A própria defesa dele, inclusive, em entrevistas dadas recentemente ali de forma não formal, né? Ou seja, o que se fala nos bastidores, o que se fala no off, revelou que eles já trabalham com a hipótese do Bolsonaro ir para a prisão no regime fechado. E eu vou falar para vocês já o que eu acredito que deve acontecer, mas o que é que ele está tentando vender? Vender a ideia de que a situação de saúde dele está muito deteriorada e que ele não tem condição de ir para o sistema prisional no regime fechado. Só que a defesa está ignorando um fato importante. Não adianta o Bolsonaro meramente dizer que a condição de saúde dele está deteriorada e que ele vai cumprir a pena no regime aberto, que não é assim que funciona, tá? Para que se tenha o cumprimento da pena no chamado, ou melhor, no regime domiciliar, para que se tenha essa substituição do regime fechado para o regime domiciliar, alegando inclusive condição da idade e da saúde, não é só se emitir relatório médico, se emitir exame. Existe uma junta técnica formada pelo Estado também que vai analisar
se realmente a condição de saúde do detento, né, ou do futuro detento, no caso do Bolsonaro, ela é realmente grave, ao passo de que, se ele estiver dentro do sistema carcerário no regime fechado, ele fica impossibilitado de tratar esse problema, ou que a sua vida esteja em risco justamente por ele ser supostamente privado desse tratamento. O problema de soluço do Bolsonaro, como inclusive um dos médicos dele revelou algumas semanas atrás, acompanha ele antes mesmo da facada de 2018. Tem uma entrevista aí que viralizou nas redes sociais, porque o clã Bolsonaro disse que não, o meu pai tá assim, tá assado por causa da facada de 2018, e o médico fala, não, os soluços já acompanhavam ele antes da facada. E se vocês lembrarem, durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro 1 e único governo, graças a Deus, ele passou todo o governo depois da facada. E vendia saúde, inclusive dizia que, pelo meu histórico de atleta, se for acometido por essa doença, teria apenas uma gripezinha, quando ele falou, por exemplo, sobre a Covid-19. Zombou das mais de 700 mil vidas perdidas para a Covid-19 e agora está tentando construir essa narrativa de que o estado de saúde dele está deteriorado. Tanto que a defesa, no mesmo pedido que pediu para revogar sua prisão domiciliar, pediu também para que fosse incluída uma nova médica na equipe de tratamento do Bolsonaro. A alegação é que ele está com um agravamento do episódio de soluços persistentes. E aí no pedido, inclusive, eles dizem o seguinte ainda, o ingresso que eles pedem para que se acrescente uma nova médica. Quem é a médica, Carlito? Marina Graziotin Panzolini. Essa é a doutora que vai entrar na equipe de Bolsonaro agora para cuidar dele também. E a defesa dele diz o seguinte no pedido, o ingresso da profissional se faz necessário em razão do agravamento de episódios persistentes de soluço, motivo pelo qual pugna-se pela célere apreciação do presente pleito, afirmam os advogados. E o ministro Alexandre de Moraes falou, ó, a gente não vai revogar a prisão domiciliar, mas a gente vai acatar sim a inclusão da doutora Marina Graziotin Panzolini. Inclusive, se a situação dele está tão grave como vocês falam, primeiro, ela não precisa mais pedir autorização para ir atender ele, ela pode atender a qualquer momento, basta seguir ali o que determina as restrições legais. E segundo, se ele precisar passar por alguma internação ou por algo que precisa ir para o hospital, também não precisa mais de autorização judicial. Ele pode ir e em até 24 horas ele comunica ao juízo o que aconteceu, onde ele está ou para que ele foi. Claro, para quem talvez não saiba, ele não vai ficar solto lá não. Tem acompanhamento, né? Tá tendo monitoramento por parte da Polícia Federal, além do uso da tornozeleira eletrônica e tudo mais. Por que é importante essa situação em específico envolvendo ali a tentativa de alegar que a situação de saúde do Bolsonaro está piorando? Porque ele, como um bom covarde, não quer ser preso. E muita gente está questionando, Carlitos, se ele for preso, ele vai para onde? Ele vai para uma instalação militar? Ele vai para uma carceragem da Polícia Federal? Ele vai para Papuda? Para uma instalação da Polícia Militar, das autoridades militares, né, das forças militares? Pouco provável, diria que até impossível. Até porque nas condenações se pediu, inclusive, que fossem retiradas as patentes dos indivíduos que fossem militares. Na Polícia Federal, acho que pode acontecer, porém a possibilidade mais aventada é que seja separada uma ala da Papuda, porque a gente já citou isso aqui em outras análises, disseram que a gente estava maluco. Isso não é da boca para fora. A gente tem informações, eu pelo menos tenho informação de bastidores aqui, que também outras pessoas já têm, já foram até publicadas matérias sobre isso, que uma ala da Papuda seria separada para acolher Bolsonaro e os outros condenados da trama golpista em uma ala que seria chamada de ala dos golpistas. Eles não ficariam junto com os demais presos, mas ficariam lá. E como eu disse, a própria defesa do Bolsonaro já reconhece que ele vai para o regime fechado. E por que eles reconhecem isso, Carlito? Porque mesmo vendendo a ideia de que o estado de saúde do Bolsonaro está muito mais debilitado do que ele alega que está, não adianta só falar que ele está com problema de saúde. Basta ver o caso da Zambelli recentemente na Itália, aqui no Brasil. Ah, eu não tenho condição de ir para cadeia, porque se eu for, eu vou passar por isso. Meu médico disse que eu tenho uma situação assim, uma situação assada. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. E o próprio sincericídio do Valdemar, né? Que disse que o Bolsonaro está na situação que está porque está em prisão domiciliar. Que se ele fosse solto, no outro dia ele estava na rua fazendo campanha e estava sarava. Palavra do Valdemar da Costa Neto. Tá certo? Deixa aqui o seu comentário sobre tudo isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!